Boa noite, eminente presidente, ministro Gilmar Mendes, eminente ministro relator Herman Benjamin, a quem parabenizo pelo hercúleo trabalho intelectual e até físico, né, à frente da relatoria desse processo, e a toda a sua assessoria, seus auxiliares, eminente ministra Rosa Weber, eminente demais ministros dessa corte, doutor procurador-geral eleitoral Nicolau Dino, demais advogados de bancada, servidores deste tribunal. Falamos em nome de Dilma Rousseff, primeira mulher legitimamente eleita e reeleita pelo voto popular, presidenta da República de nosso país. Vou dividir a minha fala em dois tópicos principais. O primeiro tópico, me referindo àquilo que nós chamamos de processo original, das acusações feitas, infundadas, feitas pelo PSDB, a fase que nós chamamos de pré-Odebrecht. E o segundo tópico, para aquilo que chamamos de processo novo, que são aqueles fatos da fase pós-Odebrecht, envolvendo também João Santana e Mônica Moura. Esses processos tiveram início no final de 2014 e começo de 2015. E eles partem de uma premissa: inconformismo do candidato derrotado com sua derrota nas urnas. A primeira medida feita pela chapa adversária foi trazer um pedido de auditoria aqui ao tribunal. Que o tribunal fizesse uma auditoria nas urnas eletrônicas, colocando em dúvida a credibilidade daquela eleição. E com base em quê? Em 5 comentários de Facebook. É isto que foi feito no final das eleições. O tribunal, por óbvio, arquivou, porque aquela acusação era absolutamente infundada. Ao mesmo tempo, se propõe 4 ações, também com fatos já discutidos durante as eleições, seja representações específicas, seja na prestação de contas, e também absolutamente infundados. Lamentavelmente, recentemente, foi publicado pela imprensa trecho de conversa do senador candidato derrotado, o empresário delator, e eu, por respeito à corte, não vou repetir as palavras chulas e de baixo calão do candidato derrotado, em profundo desrespeito às instituições democráticas e ao voto popular. Essas ações reunidas versam sobre um total de 21 fatos. Vários deles coincidentes, já foram resolvidos pelo tribunal, em representações específicas e na prestação de contas. Só 2 fatos merecem atual dedicação nossa na sustentação oral. O primeiro fato é com relação aos serviços gráficos que foram prestados pelas gráficas VTPB e RedeSeg e os serviços de montagem de palanque pela empresa Focal. Pois bem, este assunto foi objeto de mais de 1 ano de intensa investigação por este tribunal. Houve perícia contábil e perícia em relação aos serviços, houve força-tarefa, 17 testemunhas falaram sobre esses fatos e houve um laudo divergente produzido por um assistente técnico nosso. O que se demonstrou? 1, que as empresas de fato existem. 2, que os serviços gráficos e de montagem de palanques e comícios foram realizados. 3, que as empresas tiveram, sim, que fazer parcerias e se valer de empresas terceirizadas para realizar os serviços. E 4, também ficou demonstrado que os serviços foram rigorosamente pagos. A defesa de Dilma Rousseff juntou a esses autos 8.000 documentos em 37 volumes que demonstram isso. Que os serviços gráficos eram realizados em São Paulo e eram transportados no Brasil inteiro e entregues no Brasil inteiro. Há documentos de cada posto fiscal de cada estado brasileiro demonstrando isso. Da mesma forma, em relação a comícios e eventos, essa empresa Focal, para realizar comícios, ou 3 ou 4 comícios no Brasil, no mesmo dia, era obrigada a terceirizar e se valer de terceiros. Portanto, não há divergência fundamental entre laudo pericial e entre assistência técnica que possa levar a dizer que tais serviços não foram prestados. Problemas de ordem societária, tributária e trabalhista, porventura dessas empresas, devem ser resolvidos em outra seara e não aqui. Segundo fato é sobre eventuais doações irregulares decorrentes de empreiteiras com contratos com a Petrobras.
Bom, em primeiro lugar, é importante que se diga o seguinte. As empreiteiras que doaram a chapa Dilma Temer doaram também a chapa de Aécio e de Aloysio. Aliás, a chapa de Aécio e Aloysio, quase que 40% dos seus recursos advieram dessas empreiteiras. Em segundo lugar, foram ouvidos aqui neste processo 25 testemunhas, praticamente se repetiu a Lava Jato nesse processo. Foram ouvidos aqui doleiros como Alberto Youssef, foram ouvidos aqui diretores da Petrobras como Paulo Roberto Costa, Barusco, Severo, foram ouvidos aqui intermediários, que é Fernando Baiano, e foram ouvidos aqui empresários. Empresários como Ike Batista, como Ricardo Pessoa da UTC, como Otávio Azevedo da Andrade Gutierrez, como Dalton Avancini da Camargo Correia. Todos os 25 em uníssono disseram: não houve dinheiro da Petrobras na campanha da chapa Dilma Temer. Todos disseram isso. Havia apenas uma voz dissonante. Era de Otávio Azevedo. Otávio Azevedo da Andrade Gutierrez, quando veio à Justiça Eleitoral, disse: há um problema sim. Há uma doação de R$1 milhão que está contaminada. Nós não acreditamos naquilo. Diligenciamos. Vimos o que disse Otávio Azevedo aqui na Justiça Eleitoral e o que havia dito na PGR. Vimos que havia contradição. Fomos procurar os documentos e encontramos o documento. O documento era uma doação feita, sim, ao PNMDB, que, por sua vez, transferiu a conta Michel Temer, que, por sua vez, transferiu para a campanha da chapa Dilma Temer. O ministro Herman Benjamin decidiu por requerir Otávio Azevedo. Otávio Azevedo veio aqui à Justiça Eleitoral e reconheceu o seu erro. Disse que errou e disse, retificou seu depoimento e disse: não houve nenhuma ilegalidade na doação que Andrade Gutierrez fez à chapa Dilma Temer. Portanto, em relação ao processo original daquelas acusações feitas pelo PSDB, não há nenhuma acusação que pare de pé e que possa levar à condenação da chapa Dilma Temer. Há um segundo tópico que, a nosso juízo, significa um processo novo. São os fatos Odebrecht e que envolvem também João Santana e Mônica Moura. Esse processo novo começa em março desse ano, quando o ministro relator, eminente relator, de ofício, resolve ouvir os delatores do Grupo Odebrecht. E depois se estende, com decisão do plenário, para que fossem ouvidos os delatores Mônica Moura, João Santana e André Santana. Nesta fase, foram ouvidas 13 testemunhas de juízo, 2 de defesa. Nesta fase, 24 horas de acusação, 2 horas e 30 minutos de defesa. Absoluta desproporção. Nesta fase, foram feitos 82 requerimentos pela defesa. Foram deferidos 2 e depois parcialmente 4. 76 indeferimentos. Os fatos trazidos pelo Grupo Odebrecht e por João Santana e Mônica Moura não guardam qualquer relação com as ações originais. O Grupo Odebrecht não faz nenhuma relação com Petrobras. Aliás, Marcelo Odebrecht, que tem um depoimento revestido de mentiras, mas vem aqui e diz: não tem, tudo que eu vou dizer aqui não tem relação com Petrobras. Eu não me envolvia com Petrobras. Eu não tenho relação com Petrobras. Não tem uma afirmação de Marcelo Odebrecht sobre Petrobras nesse processo. João Santana e Mônica Moura, da mesma forma. O que poderia se alegar que havia relação entre os seus depoimentos e a ação original era sobre eventual não prestação de serviços. E todos sabem que os serviços foram prestados, bem prestados e muito bem pagos. João Santana e Mônica Moura foram os publicitários mais bem pagos nas histórias de qualquer eleições no país. Receberam 70 milhões de reais. Portanto, estes fatos extrapolam o objeto. Esses fatos inovam na causa de pedir. Esses fatos violam o devido processo legal e esses fatos também ofendem o princípio da estabilização da demanda. Depoimentos do Grupo Odebrecht, depoimentos de João Santana, Mônica Moura e André Santana devem ser desconsiderados. Mas isso não basta. Além de serem ouvidos com extrapolação do objeto, com a máxima vênia ao ministro relator, também foram ouvidos, a nosso juízo, com um brutal cerceamento de defesa. Como já disse aqui, o tempo destinado à defesa, o tempo destinado à acusação, número de pedidos deferidos e número de pedidos indeferidos. Mas vou além. O Supremo Tribunal Federal já afirmou orientação. Palavra de delator é ponto de partida, não é ponto de chegada. Ninguém pode ser condenado
porque um delator faz uma afirmação. Ninguém pode ser condenado porque um delator é confirmado por outro delator. Não! Nós temos que ter provas, nós temos que ter documentos, nós temos que ter, eventualmente, gravações. Jamais a palavra de um contra a palavra de outro. E o que nós queríamos fazer aqui nesse processo era exatamente isso. Porque nós tivemos a palavra de 13 delatores. O que nós queríamos era fazer o cotejo desses 13 delatores com o que eles disseram à PGR, com o que disseram e homologado pelo Supremo, com documentos que juntaram lá. Por que não pudemos fazer isso aqui? Por que foi nos negado todos os pedidos que fizemos de compartilhamento de provas com o PGR e com o Supremo, para que trouxesse sim aos autos os documentos das delações de Odebrecht e das delações de Mônica Moura e de João Santana? Chegamos ao cúmulo de Mônica Moura e João Santana dizerem, por escrito, não temos documento para juntar no processo, estão com a PGR. Ora, por que não trazer para este processo? Mesmo assim, nós pudemos diligenciar, apesar do pouco tempo, e ainda bem que nós temos a internet, ainda bem que nós temos liberdade de imprensa no nosso país, ainda bem que temos blogs independentes. Conseguimos, a partir daí, fazer o cotejo, superficial, que é o que dava para fazer, entre o que disse Marcelo Odebrecht aqui para a Justiça Eleitoral e o que ele havia dito na PGR homologado pelo Supremo. Ele mentiu para a Justiça Eleitoral. Aqui ele diz, houve uma contrapartida específica em 2009, que não foi usada em 2010, e que foi usada em 2014, 50 milhões. Na PGR, que é a delação mãe, ele não diz isso. Ele diz que os tais 50 milhões foram consumidos em 2011, 12, 13 e 14. Sem nenhuma conotação eleitoral. Como alguém vem aqui, talvez o maior empresário do país, mentir para o Justiça Eleitoral desta forma? João Santana e Mônica Moura também mentiram. João Santana e Mônica Moura disseram à Justiça Eleitoral que tiveram um prejuízo de 25 milhões de reais em 2014. Blog de Fausto Macedo, Estado de São Paulo, publica relatório da Receita Federal sobre o lucro da empresa de João Santana e sobre o lucro de João Santana em 2014. João Santana teve um lucro pessoal de 21 milhões. A Polis Propaganda teve lucro de 34 milhões de reais. E eles mesmos dizem que em 2014 trabalharam Panamá e campanha Dilma Temer. Mais nada. João Santana e Mônica Moura dizem, a prova que houve Caixa 2 é que nós reclamávamos de atraso. E como o pagamento oficial era feito em dia, o atraso só poderia ser do pagamento Caixa 2. A prova dos autos é que todos os pagamentos, todos da chapa Dilma Temer, foram pagos com atraso. Não houve um pagamento em dia. Todos com atraso de prazo e com atraso de recursos financeiros. A ponta do segundo turno, que custou 20 milhões, a campanha, até o final da campanha, a chapa pagou só 10. Os outros 10 milhões foram pagos no final de novembro. Portanto, sempre houve atraso. Se essa é a premissa para dizer que houve Caixa 2, está profundamente provada a sua mentira. E, por último, o que ficou absolutamente claro é que Mônica Moura e João Santana têm uma joint venture com a Odebrecht para fazer campanhas no exterior. O seu próprio advogado diz isso. E aquele pagamento que eventualmente foi recebido em 2014 em dinheiro não se refere a contas do Brasil ou campanha brasileira, não. Se refere a campanhas do Panamá e deve haver outras razões de sonegação fiscal e outros motivos para querer dizer que isto foi do Brasil e que não foi do Panamá. Por essa razão, pedimos que esses depoimentos, além de serem desconsiderados, se apure, sim, o crime de falso testemunho praticado perante a Justiça Eleitoral e que também se reveja eventuais benefícios concedidos a Marcelo Odebrecht, Mônica Moura e João Santana por delação premiada. Ao final, me vejo obrigado a falar sobre o tema de separação de contas. Este tema foi levantado pela defesa de Michel Temer e somos obrigados a falar. Este tribunal tem posição histórica e consolidada que não é possível a separação de contas de responsabilidade entre cabeça de chapa e seu vice. Recentemente, esse tribunal decidiu, inclusive, na cassação de mandatos do governador e vice-governador de Amazonas. Este tribunal julgou a prestação de contas da chapa Dilma Temer. Não julgou de Temer, até porque Temer não apresentou prestação de contas. Se entrarmos no site do TSE e pedirmos prestação de contas de Michel Temer, não vamos encontrar. Vamos encontrar, não foi prestada. Claro que não foi. A prestação é única. A prestação foi prestada junto com Dilma. É a assinatura de Dilma, de Michel e de Edinho Silva, que foi o único tesoureiro. Aquilo, eminentes ministros, eminente ministra,
aquilo que a Constituição uniu não cabe ao bel prazer do candidato a vice desunir. A Constituição une os candidatos a presidente e vice. Une no registro e une na eleição. A única forma que a Constituição prevê de que um vice possa, a seu exclusivo, estou terminando, presidente, a seu exclusivo talante, não mais compor a chapa, é renúncia, isto não foi feito. Se Michel Temer quisesse votar apenas em si próprio, ele iria à urna, apertaria o 13 e votaria em Dilma Rousseff também, como foi que aconteceu. Concluindo, a defesa de Dilma Rousseff confia que o Tribunal Superior Eleitoral, como Tribunal da Democracia, julgará essas ações absolutamente improcedentes, mantendo-se a validade dos 54 milhões e mais de 500 mil votos conquistados na urna. Caso Vossas Excelências entendam que as ações são procedentes, requer a defesa de Dilma Rousseff, em primeiro lugar, que não lhe seja aplicada a sanção de inelegibilidade, porque os 56 pessoas que vieram aqui testemunhar disseram que ela não teve participação direta em nada que fosse doação ou arrecadação irregular. Em segundo lugar, que não se acolha o pedido feito pelo PSDB para que fossem nomeados Aécio Neves como presidente e Aloysio Nunes como vice. E terceiro, que se aplique a nova redação do artigo 224 do Código Eleitoral, convocando-se eleições diretas para presidente da República e vice-presidente da República. Muito obrigado.